ficção científica cada vez mais perto da realidade. Descobertas de novos planetas e sistemas solares mexem com o nosso imaginário. Afinal, pode existir vida fora da Terra? Uma pergunta que ganha força a cada nova pesquisa espacial. Recentemente, a NASA anunciou a descoberta do que seria o planeta mais parecido com a Terra de que se tenha notícia. Batizado de Kepler 452b, o exoplaneta é 60% maior e está localizado a 1.400 anos-luz da Terra. Chamado de planeta irmão, ele aparenta ser rochoso e leva 385 dias para dar uma volta completa ao redor da estrela que orbita. A temperatura não é nem quente nem fria e pode possibilitar a existência de água em sua superfície, uma condição fundamental para o desenvolvimento da vida fora da Terra. A estrela que o planeta rodeia tem tamanho e brilho parecidos com o nosso Sol, apesar de ser 1,5 bilhão de anos mais velha. As informações vieram do satélite Kepler, um telescópio especial lançado pela NASA em 2009. Até agora, já foram detectados mais de 500 novos planetas com características similares à Terra. 12 deles se destacaram por estar na zona habitável de suas estrelas. O Kepler 452b foi o primeiro a ser confirmado. Plutão também teve algumas novidades reveladas. Uma nave conseguiu chegar bem mais próximo do planeta anão e mostrou que ele é um pouco maior do que se imaginava. Imagens captadas pela sonda Novos Horizontes revelaram uma superfície repleta de penhascos e vales que tem uma formação recente. Também foram identificadas geleiras flutuantes em constantes movimentos, características de planetas geologicamente ativos como Terra e Marte. A outra descoberta vem aqui do Brasil. Uma equipe liderada pelo professor da USP, Jorge Meléndez, anunciou ter encontrado um planeta fora do nosso sistema solar muito parecido com Júpiter. Entre as semelhanças estão, além do tamanho gigantesco, ele orbitar uma estrela à mesma distância que Júpiter está do Sol. Características que empolgam os especialistas, já que sugerem a possibilidade da existência de um planeta com as mesmas condições da Terra. Para falar sobre como as novidades podem impactar a ciência espacial, o Canal Livre recebe o pesquisador astrônomo Jorge Meléndez, que tem 3 pós-doutorados nos Estados Unidos, Austrália e Portugal, e é professor do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo. Boa noite. E para falar com o professor Jorge Meléndez, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre, Salvador Nogueira e Luciano Dorim. Professor, é um prazer recebê-lo no Canal Livre. Professor, eu vou começar com uma pergunta que é uma curiosidade das pessoas e povoa até a fantasia científica. O senhor acredita em vida e vida inteligente fora da Terra? Acredito, sim. Com tantos bilhões de planetas apenas na nossa galáxia, deve existir algum tipo de vida no universo. É uma suposição. O senhor não tem nenhum sinal? Ainda não foi detectado, não. Nenhum sinal, nem nada? Não, não. Tem milhares de astrônomos tentando encontrar vida, mas ainda não foi encontrado. Professor, esse novo planeta, né, primo mais velho da Terra, né, o Kepler 452b, ele tem todas as características nossas, né? Temperatura parecida, tem ali 385 dias de órbita, rochoso, né, certamente. Isso não sei se está comprovado já, mas é a hipótese.
Mas ele é mais velho, ele é muito mais velho. Eu pergunto, estudar este novo planeta não significa conhecer, de certo modo, o nosso futuro, o futuro da Terra? Sim, mas na verdade, primeiro temos que confirmar se o planeta é rochoso ou não. Apenas sabemos o raio do planeta, é 60% maior que o raio da Terra, e não sabemos ainda se um planeta mais parecido com uma versão maior da Terra, o que é chamado de super-Terra, um planeta com umas 4 a 5 vezes a massa da Terra, ou se um planeta tipo Netuno, uma versão pequena de Netuno, chamado de mini-Netuno. Esse é um aspecto interessante, porque a gente não sabe exatamente, quando a gente observa, o Kepler faz essas descobertas, eles só conseguem medir o tamanho do planeta com relação à estrela, mas a gente não sabe exatamente a composição. Então a gente não consegue dizer se é rochoso ou se é gasoso. O segredo para descobrir isso é você ter uma medida paralela da massa, porque se você tiver o tamanho e a massa, você pode calcular a densidade, e com a densidade você sabe a composição. No caso desse planeta em especial, a gente ainda não tem uma medição de massa. Agora, por outro lado, existem estudos que mostram que de 1,6 diâmetro da Terra, ou seja, o tamanho desse, para baixo, a tendência maior é de que ele seja rochoso. Logo, igual à Terra, parecido com a Terra. Então, a expectativa maior dos cientistas é de que provavelmente ele seja rochoso. E aí a minha pergunta, então, estuda, porque esse planeta, ele já passou por bilhões de anos que nós ainda não passamos. Então, muito do que pode acontecer aqui no nosso futuro já aconteceu lá. Essa é a minha pergunta. Sim, bom, primeiro, a idade desse planeta talvez seja similar à do nosso sistema solar. Dentro da barra de erro das medidas... 4 bilhões e 600 milhões de anos. Sim, sim, ou seja, a medida atual é de 6 bilhões de anos. Só que com uma incerteza de 2 bilhões de anos. Ou seja, dentro do erro poderia ser similar ao nosso planeta. Professor, essas observações são como olhar mesmo num telescópio e ver realmente aquilo que está lá adiante de uma forma ampliada pelo jogo de espelhos, de lentes, ou há muita inferência através de raios, ondas, espectros? Os astrônomos chegam a uma concepção artística do que está lá adiante. Sim, tem coisas que podemos medir e termos certeza de que a gente está medindo. A gente já não observa diretamente o olho com um telescópio, né? Usamos detectores, como aqueles das câmaras fotográficas, né? Detectores tipo CCD. E tem coisas que conseguimos medir diretamente. Por exemplo, o período desse planeta, né, um pouco maior que o ano terrestre. O ano dele é 385 dias. Isso aí conseguimos medir. Temos Isso é certo. a absoluta certeza que esse é o período, né? O raio do planeta também conseguimos medir. Sabemos que é 60% maior que o da Terra. Tem outras coisas que a gente infere. Por exemplo, tem 60% de chance do planeta ser rochoso, né? Ou seja, Quanto por cento? 60% de chance. Então tem uma possibilidade muito grande de ser gasoso. E aí toda a ilusão se perde. Por isso que o pessoal, eu pessoalmente prefiro chamar ele de um primo da Terra e não de um gêmeo da Terra, né? Marte está mais à mão, não? Mas Marte tem problemas por o planeta ser muito pequeno. Marte perdeu a atmosfera. Professor, eu queria fazer uma pergunta que é uma cunha dentro disso que nós estamos discutindo. Claro que o ser humano tem uma curiosidade pelos astros, sempre teve, sempre procurou saber o que existia, até um pouco puxado pela astrologia. Mas por que essa procura? Qual o significado? Que objetivos práticos teria essa procura, esses gastos que estão sendo realizados no sentido de obter informações melhores do que acontece fora do planeta? Sim, a nossa civilização, temos chegado, né, até o ponto que temos chegado, graças à astronomia, né, o estudo das astros, das estações, o tempo,
tudo isso, até alguns anos, o tempo era definido pelos astrônomos, né? Atualmente não é assim, mas então a astronomia tem sido parte do desenvolvimento da nossa cultura e continua a ser, né? Puxando não apenas o interesse puramente científico, Não mas tem interesse militar, professor? é mais um interesse científico e tecnológico. Os militares têm, em certa maneira, também ajudado a desenvolver algumas tecnologias que foram também usadas na astronomia, detectores no infravermelho, por exemplo, mas o interesse é puramente científico. O Ulisses Capozoli, que é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico e também editor da revista Astronomy Brasil, tem uma questão paralela e interessante. A razão de não ser muito difícil você identificar planetas de massa equivalente à de Júpiter, que na verdade tem a massa de todos os planetas do sistema solar somados, não? A massa de Júpiter é maior que todos os planetas do sistema solar. A razão de ser mais fácil você localizar um planeta desse em torno de uma estrela é que, girando em torno da estrela, ele puxa a estrela para o lado de lá, gravitacionalmente, se ele estiver aqui, puxa para cá, puxa para cá, puxa para cá, enfim, ele vai distorcendo a estrela. Então, se a gente estiver olhando daqui, dessa mirada da Terra aqui, a gente vê o planeta chegar um pouco mais para lá e 6 meses depois, a órbita da Terra, evidentemente, algum tempo depois para o lado de cá. Então, esse bamboleio permite que você identifique um planeta de grande massa e que você calcule a massa desse planeta. Um planeta de massa pequena, como a Terra, não só não consegue fazer esse desvio, digamos, gravitacional tão intenso, ele faz também, mas não tão intenso, como quando ele passa frente à estrela, vista do ponto de vista da Terra, o apagamento que ele faz da estrela é muito pequeno. A promessa maior que a gente tem nesse momento de descoberta de planetas extrasolares, ou seja, fora do sistema solar, fora do reino do Sol, é com o telescópio Kepler, que está no espaço. Ele já não está mais ativo, ele teve um problema no sistema de apontamento dele, mas ele fez uma série de observações, ele tem uma memória que vai demorar um certo tempo para ser analisado esses dados. Ao longo dessa análise a gente vai ter certamente surpresas muito interessantes. Talvez outros planetas desse tipo, que é relativamente comum, não do tamanho de Júpiter. O objetivo sempre é encontrar uma Terra 2, né, um gêmeo da Terra. A pergunta, professor Meirelles, então, é exatamente essa. Por que esse desespero, o que explica esse paradoxo, na sua opinião, professor, de as pessoas sonharem, tanto os astrônomos também, em achar um planeta como a Terra, em torno de uma outra estrela, sendo que este planeta que a gente habita, essa nossa casa cósmica, esse que a gente pisa nele, respira a atmosfera dele, a gente trata tão mal. A morte, o assassinato desse leão, o Cecil, na África, nesse momento, eu creio que é uma metáfora poderosa desse descaso, desse desrespeito, dessa brutalidade com os animais. Como é que você vê esse paradoxo, esse desencontro de expectativas? Professor. Sim, eu acho que o estudo de outros sistemas parecidos com o nosso pode levar à valorização do nosso próprio sistema, né? Aliás, de fato, até agora os astrônomos têm descoberto quase 2.000 planetas e não temos encontrado nenhum parecido com a nossa Terra, né? Então, a nossa Terra é muito valiosa, a gente deveria cuidar muito mais dela, né? E os astrônomos têm esse sonho de encontrar uma outra Terra, mas não é apenas um sonho, isso é possível. Estamos com a tecnologia muito próxima para conseguir detectar um
gêmeo da Terra. Não, e eu acho que também tem um aspecto filosófico, não sei se você concorda comigo, professor, mas é que a partir do momento que a gente encontra outros planetas parecidos com a Terra e que são potencialmente habitados, a gente também encontra uma esperança para a nossa própria sobrevivência, porque a gente pode imaginar que outras civilizações, esse planeta que possivelmente é bem mais velho, por exemplo, se há uma civilização florescendo lá, é sinal de que ela sobreviveu a essa adolescência tecnológica, a essa deficiência moral que temos hoje de sair matando leão na África a troco de nada. Então acho que de certa forma também existe uma busca da esperança, não? De olhar para o espaço e falar, não, alguém sobreviveu a isso, nós também podemos chegar lá. Sim, sim. E, de fato, uma grande incógnita na astronomia é saber, por exemplo, qual o tempo médio de uma civilização, né? Tem astrônomos que estão procurando por sinais de civilizações, basicamente sinais de rádio, né, que possam ter sido enviados por umas outras civilizações e que podem ser detectados aqui com radiotelescópios na Terra. Mas é totalmente aberto, a gente não sabe nem sequer qual o tempo de vida da nossa própria civilização. Mas o telespectador deve ter ficado fascinado agora. O senhor está falando em sinais de outras civilizações aí, fora da Terra? Existem sinais concretos disso? Estamos tentando detectar esses sinais. Tem grupos de astrônomos que estão procurando por esses sinais que possam ter sido enviados por outras civilizações. Outras civilizações. O senhor acredita nisso? Acredito que possam ter sido enviados, mas é muito difícil de ser detectado. A gente Enviados tem que... com esse objetivo, de serem captados por uma outra civilização. A nossa assim própria como enviamos uma civilização placa de ouro e uma já enviamos sonda, sinais de rádio também. Sim. Toda vez que a gente transmite via satélite, uma parte do sinal vaza do satélite e vai embora para o espaço. Mas não com esse objetivo, não com esse objetivo. Não. E aí tem um truquezinho. Se os caras tiverem um radiotelescópio realmente muito poderoso, eles vão poder pegar esse nosso sinalzinho involuntário. Agora, para os radiotelescópios que nós temos, o consenso geral é de que a gente só vai detectar alguma coisa se eles de fato apontarem o sinal para nós e tentarem transmitir na nossa direção. Quer dizer, é uma hipótese de um correio interplanetário por aí. Exatamente, sim, sim. É muito complicado, muito complexo, porque a gente talvez esteja tentando escutar em uma frequência diferente do que eles estão enviando. Outra dimensão, né? Numa frequência de rádio diferente, né? E aí a comunicação seria teoricamente impossível. Você está ouvindo num canal e eles estão mandando em outro. Exatamente. Ou imagine que a civilização deles já morreu há muito tempo e que eles enviaram a mensagem há 1 milhão de anos. Que ainda não chegou. Como a luz de uma estrela que não existe mais. Isso. Professor, e caso encontremos sinais positivos, como chegaríamos até lá? Quando poderemos ter alguma tecnologia que faça o homem ambicionar um voo tripulado para além do sistema solar? Isso é muito complicado. A gente nem conseguiu chegar a Marte, né, que está aqui do lado no nosso sistema solar. Imagine uma viagem para outras estrelas. E o buraco da minhoca? E o buraco da minhoca é uma boa. O buraco da minhoca... É o atalho, né? É o atalho. É um atalho. É o atalho. O buraco da minhoca é só para o telespectador entender. Sim. Quer dizer, você sai daqui para chegar aqui. É uma viagem quase impossível. Mas aí você faz isso. Uma dobra temporal. Dobra e aqui está o buraco da minhoca. É um Você shortcut, ganha... é um atalho. Sim. Essa é uma teoria que faz sentido. É apenas uma teoria. Sim. Agora, você acredita, professor, na possibilidade... Porque assim, eu sei que os próprios astrônomos se dividem nisso. Alguns acham que é uma questão tecnológica, um dia chegaremos lá, vai demorar, mas um dia vamos conseguir desenvolver tecnologia para voo interestelar. E tem alguns que dizem, olha, é muito, muito, muito longe, esqueçam, não vai dar, não tem jeito, a velocidade da luz é um limitante, esqueçam essa ideia. Você está em que time? Eu acho que é possível, sim, mas certamente é a longo prazo, não é para já. Apenas 20 anos que foi detectado o primeiro exoplaneta em torno de uma estrela similar ao Sol, né? Atualmente já conhecemos quase 2.000 exoplanetas. A ciência está dando
está avançando a passos Quer gigantescos. dizer, 20 anos para estudar bilhões e bilhões de anos. Há 20 anos não conhecíamos Não outros se sabia, planetas é. fora do nosso sistema solar. Sobre essa busca, sobre essa intensa busca, eu tenho duas ponderações científicas. A primeira é a seguinte: há cientistas que acham que a gente não devia fazer essa busca porque não sabemos o que vamos encontrar em termos de vida inteligente. Quer dizer, pode ser uma coisa ruim, surpreendentemente ruim. A segunda é a seguinte: eles conheceriam a vida na Terra, mas a inteligência deles tem a mesma proporção que a nossa inteligência em relação às galinhas. E lembram que tem muita gente que come galinha. Sim, mas as distâncias são astronômicas. O mesmo problema que a gente tem em ir daqui até fazer uma viagem interestelar até um planeta numa outra estrela, eles também têm a mesma dificuldade. Sem falar que é o seguinte, todos os projetos eles se concentram em ouvir. Né? Os humanos até agora eles são os novos membros da comunidade galáctica, e eles falaram, olha, melhor a gente escutar primeiro para ver se tem alguém lá fora. Então, um projeto recente que foi anunciado aí de escuta, que vão escutar 1 milhão de estrelas, eles só vão apontar o radiotelescópio e ver se tem alguém transmitindo. Eles não estão se propondo, num primeiro momento, a transmitir para essas outras estrelas e anunciar, olha, nós estamos por aqui. Nesse caso, essa é a resposta ao Boris, quer dizer, a gente ouve primeiro e depois vê se vale a pena conversar. Agora, por outro lado, acidentalmente já estamos transmitindo, esse é um ponto. E outro, assim como nós estamos estudando esses outros planetas, e em breve vamos estudar a atmosfera deles e ver se existe a possibilidade de vida ali, eles também podem estudar a nossa e falar, ó, aquele planeta ali ele é simpático, é bacana, é capaz de ter alguma coisa ali. Ou o contrário, né? Professor, o senhor esteve aí numa missão extraordinária, né? O senhor comandou uma missão extraordinária, que foi essa que deu com um outro Júpiter, né? Um Júpiter gêmeo. Né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. A existência desse Júpiter, porque o Júpiter, pelo que eu pude entender, né, nas minhas parcas leituras a respeito, ele é fundamental. Parece que nós devemos a Júpiter estar aqui agora conversando. Né? Júpiter segura tudo lá, ele segura os gigantes gasosos para proteger os pequenos rochosos. Nós somos um pequeno rochoso. Né? Isso pode estar acontecendo lá fora, quer dizer, um outro sistema solar parecido com esse. Como é que o senhor que comandou essa aventura científica espetacular, como é que o senhor vê a possibilidade de um outro sistema solar estar sendo detectado agora, pelo senhor? Sim, isso é possível, segundo os estudos mais recentes. A presença de Júpiter é fundamental para mantermos a arquitetura do sistema solar. Ou seja, não deixando que outros planetas gigantes da região externa do sistema solar migrem para a região interna. Né? E aí destruiria tudo aqui? Na prática, o que aconteceria a órbita da Terra ficaria caótica. Em algum momento, né, na escala de tempo de milhões de anos, a Terra iria colidir, provavelmente com um outro planeta, com Marte ou Vênus, ou ser jogado em direção ao Sol, né? E aí terminaria. Então Júpiter é uma espécie de barreira gravitacional. Exatamente. Segura lá. Exatamente. Segura os gasosos gigantes para lá. Sim, sim. Pois é, e o senhor vê, e a minha pergunta, o senhor vê então a possibilidade de um outro sistema solar parecido com o nosso está lá? Sendo detectado por esse trabalho? Com certeza. Pelos estudos, pelas simulações mais recentes dos astrônomos, sim existe um gêmeo de Júpiter, ou seja, um planeta com características similares a Júpiter, numa distância bem afastada, né? Numa distância similar a Júpiter em relação ao Sol. Existem grandes chances de termos uma configuração estável nesse sistema planetário, com planetas rochosos pequenos na região interna e planetas gasosos na região externa. E isso está a 200 anos-luz daqui? Aproximadamente, sim. É muito ou pouco? É muito. Se quisermos transmitir um sinal de rádio, né? Se a gente enviar agora, vai chegar daqui a 187 anos. Né? Esse primo irmão mais velho da Terra está a 1.400 quilômetros, anos-luz.
Exatamente, exatamente. Qualquer mensagem só vai chegar daqui a 1400 anos. Mas o telespectador deve estar perguntando assim, como detectar como localizar esse planeta? Não é bem assim, né? Quer dizer, o telescópio, a busca não vai direto no planeta. Ela mira uma estrela, né? E aí tem um escurecimento na estrela porque algum planeta passou por perto. Ou é matemática e física? É uma dedução, né? É uma dedução. Ou é matemática, quer dizer, quanto é visual e quanto é cálculo, envolvendo matemática e No física. caso da estrela, a estrela é detectada ali escurecida, porque passou um planeta perturbando. E aí deduz que tem um planeta, é isso? Sim, existem duas técnicas. Essa técnica é a de trânsito planetário. O planeta passa frente da estrela e isso causa uma diminuição no brilho da estrela. Uma sombra. Né? Exatamente. Então, esse é o método que está usando o telescópio espacial Kepler para detectar novos planetas. Aqui da Terra, esse método de trânsitos também pode ser aplicado com menor precisão, né, pela interferência da atmosfera terrestre. Mas, no caso do nosso grupo, o que estamos estudando, na verdade, é pelo movimento da própria estrela. Assim como o nosso Sol, né, ele causa que Júpiter dê uma volta a cada 12 anos, né, o ano de Júpiter. Júpiter também está exercendo uma influência gravitacional na estrela. Né? Sempre Júpiter, visual, professor? Sempre visual? Essas observações são visuais? Sim, essas observações são do espectro da estrela. O espectro é basicamente o arco-íris da estrela. A gente observa a estrela, temos um instrumento que consegue separar a luz da estrela nas suas cores fundamentais. E dentro, quando conseguimos separar essas cores da luz das estrelas, conseguimos observar umas linhas escuras no meio do arco-íris da estrela. E essas linhas escuras são assinaturas dos diversos elementos químicos presentes nas estrelas. E o que a gente observa basicamente são essas linhas escuras. A través dessas linhas escuras no espectro das estrelas, conseguimos inferir como a estrela se está movendo no espaço. E o que conseguimos inferir é que existe um planeta pelo movimento da estrela. Quer dizer, uma coisa é a observação e a outra é a inferência. A partir dessa observação, sim, é a dedução de que tem um planeta por perto. Quase um DNA ali sendo analisado. Sim, sim. O espectro da estrela é basicamente o DNA da estrela. Sim. Professor Melendez, por que a Lua foi abandonada? Agora os chineses têm uma missão firme para, quem sabe, até instalar uma base na Lua. Por que foi abandonada essa ideia de usar a Lua como plataforma para chegar a outros planetas, para ir para fora do sistema solar, gastando bem menos energia? Bom, a chegada do homem para a Lua foi basicamente a corrida espacial. Né? Depois disso, tinha, claro, junto com isso, interesse científico, né? Foram trazidas rochas da Lua, analisadas aqui na Terra, mas isso foi basicamente uma corrida espacial, né? Entre os Estados Unidos e a Rússia. Depois de que se chegou lá, já não existiam mais incentivos para continuar enviando missões para a Lua. Mas haveria uma grande vantagem, uma grande diferença, é lançar da Lua e lançar da Terra, mas não? É muito complexo construir toda uma estação de lançamento lá na Lua, né? Embora exista... Mesmo havendo a água lá. Mesmo existindo vantagens, né, a Lua tem menor gravidade, seria muito complexo do ponto de vista tecnológico, econômico, colocar uma estação de lançamento lá na Lua. O fato deles terem abandonado também é a conclusão que eles tiraram, não é bom negócio. Não, exato, mas a gente precisa lembrar também, essa ideia precisa lembrar duas coisas que eu acho que são importantes aí. A primeira é que na época do projeto Apollo a gente não sabia que havia água nas crateras lunares, nos polos. Então essa é uma novidade grande, porque a água você separa em hidrogênio e oxigênio, é combustível de foguete, então passa a ser mais interessante. E o segundo aspecto é que agora a gente está vendo uma revolução tecnológica nos foguetes que pode tornar comercialmente viável a exploração da Lua.
E aí você começa a ver outras nações retomando o interesse. Então, a China com seu projeto próprio, a Europa, recentemente o novo diretor da Agência Espacial Europeia declarou que quer fazer uma base na Lua, e os americanos é capaz de embarcarem nisso também. Mineração. Sim. Vocês estavam aí falando de exploração comercial da Lua. O que é essa exploração comercial? Pois é, essa é uma ideia que está crescendo nos últimos anos. O Google mesmo está pagando um prêmio para a primeira iniciativa privada que colocar um robozinho de volta lá na Lua. E existe um interesse muito grande de que se possa explorar a Lua. Uma vez que você tem uma arquitetura para voar até lá, que é o mais difícil, explorar a Lua comercialmente de diversos modos, fazendo mineração, pesquisa científica. Tem algumas vantagens na Lua que não se reproduzem em nenhum lugar do espaço. Então, por exemplo, para ouvir radiotelescópios, você coloca do lado afastado da Lua, é o único lugar no sistema solar inteiro que tem um bloqueio das nossas próprias transmissões. É onde não tem interferência, onde você pode olhar o espaço... Sem poluição eletromagnética exatamente. terrena. Então, essa é uma vantagem. Tem também um aspecto de turismo, as pessoas visitarem a Lua, né? Uma vez que você tem uma arquitetura pronta, isso pode render. E mineração, quer dizer, tem essa coisa de terras raras, por exemplo, que é uma controvérsia até no Brasil, se estamos vendendo barato, caro, como estamos... Na Lua você vai encontrar minérios raros, elementos que podem vir a ser interessantes e incrementar a economia da Terra. Agora, o problema todo é você ter uma infraestrutura de lançamento que te permita acessar a Lua de uma forma que seja economicamente viável. Esse aqui é o desafio. E também trazer de lá. É claro. Sim. Mas esse aqui é o desafio, né? E por que pôr alguém em Marte? Obama fala em 2020, né? 2020 não, é cedo demais. Mesmo Obama fala ali até o final da década de 2030, se todos os meus sucessores toparem. Claro. Tem que ter continuidade. Isso é o caminho. A NASA não tem mais foguete. Agora, né? a principal motivação de início, eu tenho a impressão que é científica. É a gente tentar responder, por exemplo, se houve vida em Marte. Claro. O professor Menendez falou que realmente Marte hoje é um planeta muito diferente da Terra, muito ruim. Mas no passado a gente tem evidências de que ele foi melhor, né? Sim. E aí, quer dizer, a gente pode buscar sinais de vida, o que já seria extremamente relevante. Você fala, poxa, mas qual é a graça de saber que teve uma bactéria 4 bilhões de anos atrás em Marte? Bom, a conclusão básica é a seguinte: a gente vai ter a resposta de que a vida surge sempre que a oportunidade aparece, que é uma coisa que a gente não sabe por uma razão muito simples. A gente só conhece um exemplo, estatística de 1 não existe. Agora, se você for no planeta vizinho e encontrar sinal de vida lá, aí você pode apostar que tem vida em todo canto. E essa é a pergunta que eu queria fazer ao professor. Professor, voltando ao Kepler 452b, que é o nosso primo, irmão mais velho, há evidências de ingredientes que garantem a existência da vida lá? Lá tem hidrogênio, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem carbono, tem enxofre. Sim. Essa que é a questão, porque isso aí garantiria uma forma qualquer de vida, tá certo? Sim, o planeta ainda não foi analisado, a composição química do planeta, mas não deve ser muito diferente da composição química da estrela. E essa estrela tem, é inclusive mais abundante em elementos pesados do que a nossa Terra. Você acha que isso é um problema, professor? Porque eu sei que o senhor trabalha muito com isso, né? A relação entre a composição da estrela e os planetas que são resultantes dessa composição. Você acha que a abundância de metais, de elementos pesados em excesso pode ser um problema para o surgimento de planetas como a Terra? Não, na verdade isso deve ser uma vantagem, porque você tem mais metais, faz mais fácil formar corpos rochosos. É uma vantagem tanto para a formação de outras terras, quanto para a formação de planetas gigantes, porque dentro dos planetas gigantes como Júpiter, também temos lá um núcleo rochoso, temos uma terra dentro dos planetas gigantes. Então, quer dizer, baseado no que o senhor está dizendo, há estrelas que potencialmente são mais interessantes para fabricar planetas do que o nosso próprio Sol, é isso? Sim, mas temos que ver que tipo de planetas elas fabricam, né? Por exemplo, no caso desse Kepler 452, caso seja rochoso, vai ser um planeta bem massivo, da ordem de 4 a 5 vezes a massa da Terra. Então, e 60% maior, né?
60% maior, a gravidade vai ser maior, não se sabe ao certo qual vai ser a gravidade, mas pode ser o dobro do que aqui na Sim, Terra. agora o Sol do 452, do Kepler, é parecido com o nosso. Parecido, aparentemente um pouco mais evoluído, E mais um pouco velho, mais né, claro. luminoso, sim. Professor, uma vez um cardiologista famoso me disse que ele não acreditava em Deus e que ele, se aprofundando na análise do corpo humano, e especialmente do coração, ele achou que havia uma maravilha muito grande nessa natureza do ser humano. E eu pergunto para o senhor, conhecendo todo esse espetáculo do universo, o senhor imagina numa inteligência superior ou o senhor isola isso nos seus estudos e na sua própria mecânica de convicção? Sim, são dois assuntos diferentes, né? Fé e ciência. A ciência não tem uma resposta para a existência ou não de Deus, né? Então são coisas que a gente vê agora separadas. No passado, né, já foi tratado de uma outra maneira, mas atualmente estão separadas. Quer dizer, o senhor diria que a ciência, a astronomia, não precisa de Deus. Ela poderia seguir seu rumo sem Deus. A gente não sabe algumas coisas da astronomia. Por exemplo, os astrônomos, eles conseguem estudar o universo não exatamente a partir da sua origem, né? Tem, assim, o primeiro instante do universo, né, da origem do universo, que é uma quantidade absurdamente pequena de tempo, na nossa escala de tempo, que 0.0000001 segundo, né? A gente não consegue explorar esse tipo de escalas, né? A gente supõe atualmente que houveram lá algumas flutuações quânticas que deram origem ao nosso universo, mas isso são apenas teorias, né? Agora, é aquela coisa, quando a gente discute Deus e a ciência, as pessoas às vezes têm a impressão de que a ciência se opõe a Deus ou à ideia de Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, o que eu acho que é uma reflexão importante, gostaria de perguntar se você concorda ou não com isso, é o seguinte: a ciência ela não pode presumir Deus, porque se ela presumir Deus como parte da explicação, acabou a busca pelo conhecimento. Né? Se você falar, não, foi Deus, acabou, você não precisa entender mais nada, ali está explicado. Né? Quando eu não sugeri exatamente Deus, eu imaginei uma força superior, um pouco diferente dessa imagem bíblica de Deus, mas algo que ajudou a construir. Eu fico curioso saber como é que os cientistas encaram esse tipo de coisa. E é realmente legítimo. Eu fico curioso, porque deve rolar um conflito. Eu só quero lembrar que Newton acreditava em Deus. Sim, eu acho que a grande maioria de cientistas, eles se encaram de mente aberta, ou seja, eles não vão já com a resposta pronta, né? Por exemplo, eu vou estudar essa estrela porque eu sei que ela vai ter um gêmeo da Terra ou um gêmeo de Júpiter, né? A gente vai lá de mente aberta para saber o que a gente pode encontrar depois da análise dos dados. Professor, só uma perguntinha seguinte: o que são candidatos a planeta? Todo esse trabalho de busca de planetas fora do Sistema Solar, nesses 20 anos aí, parece que foram detectados 3.000 candidatos a planeta. O que é isso? O candidato a planeta é uma hipótese que não está comprovada? De onde sai essa hipótese? Sim, o candidato a planeta é um planeta que ainda não foi confirmado. Existem indícios, por exemplo, pela diminuição do brilho da luz quando o planeta passa à frente da estrela, né? Mas tem planetas que ainda não foram confirmados. Existem muitos desses planetas candidatos encontrados pela missão espacial Kepler. A propósito da pergunta que o Mitri fez no final do outro bloco, nós temos uma pergunta do professor do Departamento de Física da PUC e que é também presidente da Sociedade Brasileira para o Ensino da Astronomia, Valmir Tomasi Cardoso. Uma pergunta para o senhor, professor.
Bom, primeiro, professor Melendes, parabéns, o resultado é extraordinário hoje para todo o Brasil e para o mundo, e eu queria que você pudesse desenvolver um pouco esse tema dos planetas extrasolares, dos exoplanetas, principalmente se a gente pensa nesse zooplanetário. Existem muitos planetas diferentes. Como fazer investigações, classificar e pensar os novos passos para uma pesquisa em exoplanetas. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Professor. Ese tipo de estudo requer muita paciência, são projetos a longo prazo. Esse Júpiter gêmeo que a gente descobriu na USP tem uma órbita, um período em torno da estrela de 10 anos e meio. Né? Então, requerimos da ordem de 10 anos de observações para conseguir detectar um planeta desse tipo. Isso foi apenas possível com a entrada do Brasil no ESO. Nosso grupo teve 4 anos de observação num telescópio no Chile e graças com a última tecnologia, graças a essas observações assim de longo prazo, é que conseguimos reconstruir a órbita do planeta. Professor, e os inimigos da Terra que estão soltos por aí, meteoros, essas coisas que podem se chocar com a Terra, como é que o senhor vê essa possibilidade? Não temos nenhuma forma de nos proteger disso, né, com a desativação do programa Guerra nas Estrelas do Bush. Isso é um assunto de pesquisa que também está sendo desenvolvido aqui no Brasil. Astrônomos de Rio de Janeiro têm projeto no qual eles observam continuamente o céu, tentando descobrir corpos no sistema solar que estén em órbitas potencialmente perigosas para a nossa Terra. Existem muitos telescópios espalhados por toda a Terra, observando continuamente o céu na procura desse tipo E no de caso, coisas. Mas há uma e no caso dificuldade. de detectar alguma ameaça, o que se pode fazer? Porque às vezes é em cima da hora também, né, devido às órbitas erráticas. Vamos apenas morrer conscientes. Rezar-me. Acho que depende de quem é e quando chega. Né? Sim, Então, quer dizer, depende muito do tamanho. Né? Do tamanho, né? Sim, sim. Professor, nos últimos dias nós fomos surpreendidos aí por imagens maravilhosas do Plutão, o nosso planeta anão, que aliás não é tão anão assim, né? Descobriram que ele é um pouco maior. Como é que o senhor avalia os resultados do que a New Horizon nos ofereceu agora, que nos encantou pelas imagens? E as informações, o que tem de fundamental aí para a ciência e para nós? Foi realmente surpreendente. Eu acho que nenhum astrônomo esperava esse tipo de resultados. Além de serem imagens muito bonitas, elas trazem muita informação valiosa sobre a geologia do planeta, ou planeta anão, como é chamado atualmente. Mas ele já não é o menor lá da área, né? Porque ele está, parece que 2.380 quilômetros. De diâmetro. Já é o maior da área, mas ele era o segundo. Exato. Ele é o maior do cinturão, mas se você comparar com os outros planetas, ele é... Dos pequenos, Ele é você acha que ele é o menor dos maiores ou o maior dos menores? Quer dizer, você concorda com o rebaixamento dele para planeta anão, ou você acha que ele merecia melhor sorte? Alguns falam ex-planeta. Uma humilhação. O que o senhor acha, professor? Porque eu sei que existe um racha aí, principalmente os próprios pesquisadores da New Horizons, da sonda, eles estão batendo o martelo, não, isso aqui é um planeta. Quem estuda planeta sabe que isso é um planeta. O que o senhor acha? Realmente ele tem características muito interessantes, né? Ele foi rebaixado para um planeta anão porque começaram a ser descobertos outros corpos muito parecidos com Plutão, né? Então, outros astrônomos propuseram que se Plutão era planeta, todos os outros corpos que começaram a ser descobertos em órbitas similares ou um pouco mais afastados de Plutão, também deveriam ser chamados de planetas. Nesse cinturão entre Plutão e Netuno.
800 corpos, mais ou menos. De Netuno para frente. Sí, son llamados, aliás, corpos transneptunianos, né? Além da órbita de Netuno. Tem muitos corpos que ainda são descobertos e realmente é um assunto que ainda está sendo debatido na comunidade astronômica. É fascinante, professor, a informação de que Plutão é geologicamente ativo. Plutão continua. Parece que nem cratera ainda tem lá, não chegaram à fase das crateras ainda. Não é? Isso, como que se explica isso? É muito novo? É uma superfície muito nova? Como se explica aparentemente essa? sim, é uma superfície que se está renovando continuamente. São 100 milhões de anos só, né? Parece que é uma coisa assim. Sim, sim. Na verdade, apenas chegaram algumas imagens, foram liberadas para o público, mas existe muita mais informação ainda a ser analisada, né? Então, nos próximos meses e anos, teremos muita mais informação sobre a provável origem de toda essa atividade. É isso que eu ia perguntar. Já se sabe qual é o motor dessa geologia em evolução? Não se sabe a ciência certa, porque é um assunto, as imagens, o New Horizons acabou de passar por Plutão. Apenas algumas poucas imagens foram liberadas para o público. Existe muita mais informação que certamente o pessoal da NASA fez todo o esforço para enviar essa missão. Eles têm o direito de analisar eles primeiro toda essa informação antes de liberarem essa informação para outros cientistas e também para o público. E até agora só deu tempo dos cientistas coçarem a cabeça, né? Olhar e falar, não era bem isso, né? É uma grande incógnita. Professor, eu tive uma enorme decepção folheando aí estudos astronômicos. O Hubble transmite imagens apenas em preto e branco. Aquelas cores cinzas. Não são verdadeiras. Cinzas. Tons de cinza. Tons de cinza. 60 e tantos mil tons de cinza. Ué, isso é verdade? Sim, isso é verdade com quase todos os telescópios. São observados 3 cores diferentes e depois essas cores são combinadas para ter uma imagem colorida. Então, o que vemos, essas imagens fantásticas, o chapéu mexicano, o nascedouro de nebulosas, de estrelas, são concepções artísticas. Não, são dados reais. Inclusive, os astrônomos tentam combinar, seguindo aproximadamente a resposta do nosso olho a essas cores, né? Em alguns casos, eles exageram, eles acentuam determinadas cores para conseguir analisar em mais detalhe determinadas características. Mas são dados reais, não são concessões artísticas. O senhor falou do alcance do nosso olho, né? Nosso olho com auxílio dos nossos telescópios e tal. Eu estou aqui pensando que o nosso planeta é um entre centenas de bilhões de outros planetas da galáxia. E a nossa galáxia é uma entre bilhões de outras galáxias. E nós estamos na periferia da Via Láctea, hein? É claro, e o senhor está pesquisando todo esse mundo infinito. Como é que o senhor vê essa grandiosidade na sua frente? É realmente fascinante. A gente está vivendo numa época de ouro na astronomia, né? Estão fazendo descobertas que eram impensáveis até há pouco tempo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Professor, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Estamos apenas no começo dessas pesquisas. Temos descoberto um gêmeo de Júpiter, mas com o avanço da tecnologia podemos tentar descobrir um gêmeo da Terra também. O Observatório Europeu do Sul, o ESO, está desenvolvendo tecnologia nesse sentido e caso o Ministério de Ciência e Tecnologia consolide o acordo do Brasil com o ESO, poderemos continuar esse tipo de pesquisas.